quero continuar para você. Beleza, vamos continuar, vamos conjecturar, como diz meu pastor. A festa estava acontecendo, todo mundo estava feliz, vinho estava sendo servido para cá e para lá. E na cultura judaica, o vinho ele é muito importante, muito importante. O vinho ele representa a vida, tanto que as bênçãos num casamento judaico são dadas a partir do vinho, porque eles acreditam na riqueza que se transmite pelo vinho. Então, eles transmitem vida, transmite o amor, transmite as bênçãos, porque o vinho, ele tem essa característica na cultura judaica de demonstrar o prazer divino que aquele casal vai experimentar. Então, veja que o vinho estava servido em abundância. Em abundância naquele momento. A festa estava acontecendo e do nada o vinho acabou. Acabou o vinho. O símbolo da alegria, o símbolo da abundância, o símbolo da vida naquele casamento tinha acabado no meio da festa. Aí eu quero pegar e falar com você, quem que era a única pessoa que naquele momento sabia quem Jesus era? A mãe dele. Maria sabia quem Jesus era. Aleluia. Ela gerou o Salvador. O milagre já aconteceu nela. Então ela foi a única que chegou no filho dela, porque ela sabia quem Jesus era. E ela não chegou assim no meio de todo mundo. Peraí que meu filho resolve ver. Vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer. Não, ela chegou quietinha. Ela falou, eles não têm vinho. Assim Jesus falou. Assim a mãe de Jesus falou, eles não têm vinho. Jesus olhou pra cara dela e deu uma resposta que eu acho muito massa. A resposta de Jesus. Ele falou, que problema que eu tenho com isso? Não é problema meu. Olha a resposta de Jesus. Ele fala assim, que temos nós em comum, mulher? Ele estava olhando pra mãe dele e falando, problema de quem? Não é meu. O casamento não é meu. E olha o que eu acho interessante que Jesus fala assim, a minha hora ainda não chegou. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava querendo olhar para a mãe dele e falar assim, não chegou o momento de eu mostrar quem eu sou ainda. Tem que esperar. Não é agora. Eu só tô aqui como convidado. Eu não tô aqui como provedor. Eu tô como convidado. E na faceta de convidado, eu devia estar tomando vinho. Você entende? Mas alguma coisa movimentou Jesus, queridos. Porque veja a diferença entre o versículo 4 e 5. O 4 diz assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas olha o que acontece no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Veja que alguma coisa aqui aconteceu. A Bíblia não diz para nós o que aconteceu. A Bíblia, João não relata o que moveu Jesus a realizar um milagre. Mas alguma coisa moveu Jesus. E sabe que eu fiquei muito pensativa sobre o que poderia mover Jesus. Isso não é bíblico, tá, querido? Não tem nem estudo, nem adianta você ir atrás. É uma coisa na minha cabeça mesmo. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que aconteceu, o que fez Jesus se mover. E sabe o que eu acho maravilhoso? Precisou de uma pessoa que reconhecia a identidade de Jesus para ativar Jesus. Quando eu sei quem meu Deus é, quando eu sei quem Jesus é, isso ativa nele alguma coisa para que ele haja por mim. Aleluia. Porque daí ele olha e ele se envolve no problema. O problema era de Jesus? Não. Mas sabe o que eu acredito? Que Maria chegou para Jesus e ela falou assim, filho, acabou o vinho deles. E Jesus tá, mas eu não tenho problema, não é meu problema. Mas sabe que cabeça minha, não tem estudo, tá? Eu imagino Maria dizendo, mas eles são teus amigos. Eles te contaram. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu sei que você ama eles. Aleluia! Alguma coisa moveu Jesus, queridos, porque essa conversa que a Bíblia não relata qual foi, faz com que Maria olhe para os serviçais e digam, faça o que ele manda, porque Jesus foi ativado. Aleluia! E aqui, querido, é o momento que Jesus decidiu revelar uma faceta dele que ainda
aquelas pessoas não conheciam. E você já vai entender que pessoas eu estou falando. Mas veja o que acontece. Vamos para a Bíblia. Não precisa abrir tua Bíblia, eu só queria que você escutasse. Veja o que diz. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Esses potes naquela época, eles eram usados, esse tipo de pote, eram umas coisas gigantes, assim, umas pedronas. Primeiro que eles usavam pedra, porque eles falavam que a pedra não recebia impureza. Os judeus acreditavam nisso. Qualquer outro material poderia ser contaminado, mas a pedra não. Então eles colocavam a água naquela pedra. E aquelas águas, elas serviam para quê? Para lavagem de mãos, para lavagem dos pés antes das refeições. Então você imagine que era um casamento, era algo importante. E as pessoas que estavam vindo para aquele casamento, talvez viessem de longe, ou talvez de perto. Mas naquele tempo, ninguém andava de vans, ninguém tinha carro, ninguém tinha... Não sei no que eles andavam. Só sei, querido, que eles chegaram sujo. Limpo eles não chegaram. Então aqueles potes que estavam ali era para purificação das pessoas que estavam chegando. E aquelas pessoas usaram aquela água para lavar mãos e pés para entrar. Jesus olha aquilo. E eu acho maravilhoso porque a gente estava falando algo aqui um pouquinho antes na hora do louvor. As palavras de Jesus, elas são palavras eternas. Sabe o que isso quer dizer? Uma palavra eterna. Imagine você, Daisy, saber que um peso da tua palavra tem peso eterno. Isso quer dizer que você pensaria para falar alguma coisa. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, ele sabia que tinha peso de eternidade. Então Jesus não saía falando qualquer coisa. Jesus não saía fazendo qualquer coisa, porque ele sabia que tudo que ele fizesse ou falasse era eterno. Mas aqui, olha o que Jesus faz. Ele olha aqueles potes, ele sabia que aquilo era da purificação dos judeus. E ele pega aquele símbolo de purificação e ele traz um novo simbolismo. Aqui Jesus já estava começando a despertar os sentidos dos seus discípulos para mostrar da onde viria a purificação. Porque veja onde aconteceu o milagre da água em vinho, querido. A água em vinho foi transformada em potes de purificação. Ele pegou uma água, ele transformou em vinho. E o que nos purifica de todo o pecado hoje? O sangue de Jesus. Jesus já estava abrindo um caminho, mostrando para aquele povo de onde viria a purificação. Você consegue entender? Não mais uma purificação externa de lavar mão e pé. Era uma purificação interna. Aleluia! Jesus começa a abrir caminho e dar pequenas revelações para aquelas pessoas que estavam ali. Aleluia! Vamos para frente o que está acontecendo? E veja o que acontece. Aí acontece a transformação. Água em vinho. O milagre você já conhece. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. E aqui começa a revelação de Jesus sobre quem ele era. Naquele tempo, querido, se você for ver o ritual judaico de casamento, é um ritual maravilhoso, o ritual judaico de casamento. E naquele tempo, o provedor de vinho era quem? O noivo. O noivo provinha o vinho da festa. E naquele momento, veja bem, aconteceu toda coisa, o milagre aconteceu atrás da cortina. Ninguém viu. Quem levou o mérito foi Jesus? Porque quando aquele mestre de cerimônia ele prova aquele vinho, ele chama o noivo. Ele fala: vem aqui. Aleluia. Seu noivo venha. Ele para aquela festa.
E ele olha para todo aquele pessoal e ele fala assim: ei, eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu quero dizer para você, noivo. Geralmente nos casamentos, o bom vinho, ele é dado no começo da festa. Porque no começo da festa todo mundo sóbrio. Todo mundo sabe o que é vinho bom no começo da festa. E daí o tempo vai passando, e como ter vinho bom é caro, ele compra uma leva boa e uma leva ruim. Aí ele vai lá, quando todo mundo já tá pra lá de Bagdá, vai lá e serve o vinho ruim, porque a festa tá acabando. Então quem que vai se dar conta se o vinho é bom ou se o vinho é ruim? Ninguém. Mas ele olha, mas você não. Você deixou o melhor pro final. Aleluia. Jesus não teve nenhum mérito público diante daqueles homens. Nenhum mérito. Jesus não foi reconhecido por aqueles que estavam na festa. Ninguém naquela festa sabia, além dos serviçais, porque a Bíblia deixa isso claro, ninguém sabia de onde veio aquele vinho. É Deus. Mas Jesus aqui abre um caminho da purificação, fazendo um caminho até o sangue. Aleluia. E a segunda revelação que ele dá para aquela festa e que ele deixou para mim e para você é que ele é o noivo. Aleluia. E é por isso que eu queria voltar para você no que nós estávamos falando no começo. Sabe, querido, se você for ver a história da Bíblia, você vai ver um Deus todo-poderoso, Rei da eternidade, querendo estar com a sua criação. Aleluia. Esse é o desejo de Jesus. Se alguém olhar para você e perguntar o que é o Evangelho, o Evangelho é um Deus querendo estar conosco. Em pouquíssimas palavras, essa é a história de Deus com o homem. Ele quer estar conosco. Só que aconteceu uma coisa aí. O que entrou no meio disso tudo? O pecado. E o pecado nos separou de Deus. Então ele teve que pegar um plano e colocar esse plano em ação para poder recuperar essa conexão entre Deus e o homem. E o princípio, querido, porque a cruz não é o fim de todas as coisas. A cruz, ela é um meio para o fim. Porque o que a cruz ela fez? A cruz, ela abriu um caminho para que nós possamos novamente estar com o Pai. Aleluia. Sem a cruz, não era possível que nós pudéssemos estar com Deus de novo. Então Deus, no plano maravilhoso que Ele tem, Ele manda um. E o nome daquele que Ele enviou é Emanuel. E o significado de Emanuel é Deus conosco. Aleluia. Querido, o nome de Jesus é o nome do plano de Deus. Aleluia. Emanuel, Deus conosco. Deus envia o Filho Jesus. E quando Ele envia Jesus com um único propósito, para que nós venhamos crer. Aleluia. Que Ele é o Filho de Deus. Glória. Mas mais do que isso, Ele vem para que nós possamos crer. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Não é casualidade que o primeiro milagre de Jesus aconteceu no casamento. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e eu quero que você vá comigo em Apocalipse no capítulo 19, por gentileza. Apocalipse no capítulo 19. Eu amo esse capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Diz o seguinte: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Sabe por isso que eu vejo que não é casualidade que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento? Porque tudo vai terminar em um casamento. Aleluia. O casamento final, querido, é Jesus com a sua amada noiva, a igreja. Aleluia.
Não é casualidade que Jesus tenha começado o start do ministério dele em um casamento. Jesus ama casamento. Porque todas as vezes que ele vê um casamento acontecendo, ele lembra pro Satanás que a hora do diabo tá acabando e que o casamento eterno vai acontecer. Você entende? Só que no meio de um casamento, querido, sempre tem problema. Sempre tem B.O. Sempre tem problema. Sempre. Quem já casou sabe, quem vai casar sabe. Só tem. Irmão, sabia de problema agora. Já é um problema você arranjar alguém. Aí quando você arranja, você tem problema. Você quer que Deus livre os teus problemas aí que você vai e faz? Mas sabe que eu queria dar um testemunho pra você rápido, pra nós finalizarmos essa parte? Quando eu comecei o meu relacionamento, ele é um relacionamento à distância. O meu noivo, ele não mora aqui, ele mora na Argentina. Quando nós começamos, nós sabíamos que o desafio ia ser muito difícil. E bem, todo mundo começa um relacionamento pensando no quê? Casar, né, filho? Beleza. Começou o ano passado e nós estávamos nesse pensamento, já com algumas conversas sobre o tema, enfim. E estava nisso, e um dia nós estávamos no GC de mulheres, eu nunca vou esquecer isso. Nós estávamos no GC de mulheres, e eu não sei por que cargas d'água, as mulheres que estavam no GC daquele dia, elas vão se lembrar. Porque entrou num tema de casamento, e todo mundo começou a falar do seu próprio casamento. E foi um negócio pra cá, e não sei o que, do casamento de cá, do casamento de cá. E umas horas antes, eu tinha conversado com o Jame sobre o assunto. E a gente tinha falado não sei o que, e as meninas começaram a falar sobre o tema de casamento e não sei o que, e que Deus ama casamento e tarará, tarará, tarará. E começaram, e eu nunca vou esquecer porque eu tomei como uma palavra isso. E as meninas falaram, sonhem com o casamento de vocês, porque Deus ama casamentos. Aleluia. Quem tá naquele dia vai saber. E eu peguei, voltei pra casa e eu falei, Jamil do céu, meu filho, Deus falou que ele ama casamento. E Deus falou que é pra gente sonhar com o nosso casamento. Beleza, mas eu nem noiva tava, você entendeu? Só que eu não sabia, e aqui eu quero chamar a tua atenção pro meu testemunho, do que Deus ia fazer comigo no ano passado. Porque no ano passado o meu plano não estava em ir viajar para a Itália. Eu fui viajar para a Itália por causa de uma necessidade familiar. E aconteceu algo, querido. Além de já estar longe, porque Brasil e Argentina já é um pouco longe, eu fui para a Itália. O meu plano de ajuda, SOS Itália, para minha família, era um plano de 2 meses, básico. E eu voltava, você entendeu? Não era um plano longo prazo. Não, era um plano curto. Só que aconteceu algo, uma necessidade maior aconteceu lá. Eu tive que me reunir com a minha família, conversar com a minha família, e nós tivemos que estender o tempo. E eu fiquei por mais tempo lá, eu fiquei por 5 meses na Itália. Muito mais do que eu pensava. E aconteceu algo, querida. 5 horas de diferença entre eu e o Jamil. 5 horas. Quando eu estava acordando, o Jamil estava indo dormir. A gente nunca tinha tempo para conversar. Não tinha como conversar. A gente não tinha tempo. Os horários não batiam. Ele voltava muito tarde do trabalho. A minha rotina com a Maria, porque eu fiquei com a Maria, era muito intensa. Quem tem criança de 3 anos sabe. Também aí tá outra dificuldade. Que Deus ajude as mães, né? Sabe? Agora eu já sei. Mas as coisas não batiam. Não batiam. E a única pergunta que o Jamil me fazia era: quando que você vai voltar? Eu olhava pra ele e eu dizia: eu não sei. Eu não sei quando eu vou voltar. E ele falou: eu preciso de uma data. Porque tá muito difícil pra mim essa distância. De conversa, a gente não se encontra. A gente não consegue falar sobre as coisas importantes que a gente quer. A gente não consegue saber dos nossos planos que a gente tem. A gente não consegue. As coisas não fluem. Porque nós estamos com tempo de diferença. Nós estamos separados. Meu coração dói. Claramente é difícil. E pra mim eu sofri pra caramba. Eu não vim aqui fazer comentário melodramático, mas eu sofri. Só que sabe o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração? Porque foram 5 meses que eu tive tanto tempo sozinha com o Senhor. E um dia,
que eu tava sozinha e justo foi um sábado que ele tinha que ministrar na igreja dele, então a gente não conseguiu conversar aquele dia, a gente só ia conseguir conversar na segunda-feira. Eu tava dentro do quarto, né, sozinha ali, eu comecei a orar e comecei a falar: Senhor, tá difícil pra mim, eu não tenho data pra voltar. Eu não tenho nem perspectiva, eu amo estar com a minha família, mas tá duro, Senhor. Tipo, comecei a abrir ali meu coração, sendo bem sincera. E o Espírito Santo me parou e ele começou a pensar no meu coração: você entende um pouquinho da minha saudade? Meu Deus. Aleluia. Agora você consegue entender o que eu sinto por não estar com você? Aí o Espírito Santo começou a me ministrar. Ele começou a ministrar: nós vivemos em horários diferentes. Porque o teu tempo não é o meu tempo. Um dia para mim é como 1000 anos. O teu tempo é o Cronos, mas o meu é o Kairos. Nós vivemos em tempos diferentes. Às vezes a gente não tem tempo para conversar, porque você tem bastante coisa para fazer, não é? Você também não tem expectativa da data da minha volta, porque você escuta que eu vou voltar desde que você é uma criança. Então, quanto mais adia a data do reencontro, ou teu coração desacredita, ou teu coração se enche de esperança. Eu quero saber como está a tua expectativa. Meu Deus, Deus. E o Espírito Santo começou a me ministrar muito, querido, nessa temporada, porque quando esse tempo de solidão foi o tempo também que eu encontrei com o meu noivo. Aleluia. Essa é a saudade que Jesus sente da igreja. Jesus não é um noivo, querido, descomprometido. Não é aquele que, não, vamos ver quando a gente casa. Não, Jesus não. Porque eu quero dizer pra você que se você for ver bem certinho como é o ritual de casamento na cultura judaica, pela Bíblia, você vai ver que Jesus está seguindo exatamente o ritual. Porque eu quero dizer uma coisa pra você: no ritual judaico, eu vou te dar uma informação. No ritual judaico, o noivo e a noiva não sabem a data do casamento. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque quando o noivo vai fazer a proposta para a noiva, na cultura judaica, antes do tempo de Jesus, as coisas aconteciam desse jeito. O noivo ia com o dinheiro, ele ia com uma taça de vinho e com o vinho preparado, ele ia até a casa da noiva e ele ia com um negócio, com um papel, com um acordo. Primeiro ele negociava com o pai da noiva. Então ele falava assim: esse é o valor que eu vou pagar pela sua filha. O pai e o filho, o pai e o genro naquele momento negociavam pela noiva. Se tivesse tudo ok com o sogro, tinha que entrar a noiva. Era quando a noiva entrava na sala. A noiva entrava na sala e era aquele momento que vinha o ponto 2, que era quando o noivo, na cultura judaica, pegava o vinho, enchia uma taça e oferecia para a noiva. E ele dizia assim: se você toma desse vinho, você está aceitando o acordo que eu fiz com o seu pai. Se a noiva aceitasse, ela tomava daquele vinho. E ela tomava. E quando ela tomava, ela dizia: nós somos casados. Acontecia um pré-acordo, mas naquele momento, antes da cerimônia, eles já estavam acordados para casamento. Ninguém mais tocava nele e nem tocava nela. Eles já estavam casados. Você entende o que é isso? Só que o noivo, pela cultura judaica, e depois se quiser eu te passo os estudos, ele falava o seguinte: noiva, eu estou indo para preparar uma casa pra gente. Você tem que esperar. Beleza. A partir daquele momento, o noivo ia preparar as coisas. Mas eu quero te dar uma notícia do que acontecia aqui na cultura judaica. O único que dizia a data do casamento, sabe quem era? O pai do noivo. Sabe por quê? Porque o pai do noivo, na cultura judaica, ele era o responsável por verificar se o filho dele tinha conseguido organizar tudo para se casar com aquela mulher. Então, quando o pai dele falava, tá tudo certo, era quando o filho realmente acontecia a cerimônia de casamento. Isso podia demorar dias, mas poderia demorar meses. E agora eu quero te dizer uma coisa que você vai lembrar biblicamente. Naquela época, quando aquele casal estava de acordo já para o casamento,
e algum amigo chegasse e falasse assim: e aí, Thiago, quando você vai casar com a Daisy? Sabe o que o noivo tinha que responder? O único que sabe o dia e a hora é o meu pai. É Deus. Ele era Aleluia. proibido de dar outra resposta que não essa. Então todos os amigos e as testemunhas sabiam que quando o pai dissesse, era quando o filho vinha. Aleluia. Tá fazendo alguma semelhança para você? Aleluia. João relata muito bem essa história entre Jesus e a noiva. E aqui entra João 14, porque em João 14 a gente vê Jesus dizendo: não se turbe, Vosso coração. credes em? Deus. E credes em? Minha. Aí ele fala: na casa do meu Pai. há muitas. Moradas. Aí ele fala assim: se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, vou preparar um lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos parte de uma santa ceia, nós estamos tomando daquele cálice, nós estamos lembrando que um dia nós vamos nos casar com o Cordeiro, querido. Ô glória. É muito mais do que um simbolismo religioso, é uma verdade bíblica que nós vamos viver. Aleluia. E eu não sei que faceta de Jesus você está precisando conhecer, mas eu quero dizer bem certinho para você: se você analisa a situação que você está hoje e do milagre que você está precisando, eu quero te dizer, Jesus tem alguma faceta dele que você ainda não conhece, mas que ele quer te revelar. Aleluia. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. Glória. Usa. Eita glória. Deus da glória. Poderoso, santo. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: que faceta de Jesus você está precisando conhecer? Meu Deus. Aleluia. Que faceta de Jesus você precisa nessa temporada conhecer? Todos nós precisamos conhecer sempre uma faceta de Jesus, querido, porque eu quero dizer para você, Ele é eterno. Aleluia. E sabe o que quer dizer isso? Oh. Que nós precisamos de uma eternidade para conhecer Jesus. Aleluia. Eternidade, querido. Por isso que Ele é eterno. Sabe uma coisa que eu acho mais linda de Jesus? Não tem como enjoar de Jesus. Não tem, porque sempre tem uma coisa nova para conhecer. Aleluia. Quem aqui é casado por mais de 10 anos? Por gentileza, levante sua mão. Quem é casado há menos de 10? Legal. Para vocês que são casados em qualquer nível de casamento, vocês acreditam que vocês já conheceram tudo da pessoa que está ao seu lado? Já conheceu tudo do Thiago, Daisy? Todo dia ele apronta, né? Mas eu posso dizer uma coisa pra você: teu esposo, tua esposa pode até enjoar, mas Jesus não enjoa. Aleluia. Entende o que eu tô querendo te dizer? Não tô falando, pelo amor de Deus, não tome esse conselho e fala pra pessoa: Jesus, você, vou casar com outro que eu preciso conhecer. Não! Porque o casamento também é eterno. Porque representa a fidelidade também Aleluia. de Cristo com a sua noiva. Mas eu quero dizer uma coisa pra você: se você tá muito chateado no seu casamento, eu começaria a perguntar pra Jesus sobre a pessoa que tá ao teu lado. Porque a pessoa que você casou também é eterna. Isso quer dizer que você também vai precisar da eternidade para conhecer essa pessoa. Jesus sempre vai revelar algo novo, porque Jesus é eterno. Aleluia. Então eu não sei como você chegou aqui nesse culto do milagre. Talvez o milagre que você está precisando é um milagre financeiro. Talvez o milagre que você está precisando é um milagre familiar. Talvez o milagre que você está precisando é de uma cura. Não sei, querido, eu não sei. Milagre todo mundo precisa para todo tempo. É verdade. Todo tempo a gente precisa. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque isso quer dizer que todo tempo nós precisamos conhecer algo novo de Jesus. Aleluia. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa noite. Aleluia. Eu não quero te chamar para vir aqui na frente, mas eu quero que você aí no seu lugar se perguntasse assim: Jesus, nesse tempo que eu tenho vivido, o que eu preciso conhecer de Ti que eu ainda não conheço? A Bíblia nos diz que a eternidade é conhecer a Jesus. Disso se trata a eternidade, querido. A eternidade não se trata de você cantar Santo, Santo para sempre. A eternidade se trata de conhecer Jesus.
E eu quero te dizer uma coisa para eu orar com você. A necessidade de um milagre ativa a revelação. Olhe para quem está do seu lado e diga isso. A necessidade de um milagre ativa a revelação. Glória a Deus. Se existe um milagre que você precisa viver, é porque existe uma revelação que você precisa receber. Existe algo que você ainda não viu. E a Bíblia nos diz, e eu quero dizer para você, a palavra revelação quer dizer ver sem nenhum tipo de venda. Aleluia. Ver sem nenhum tipo de venda. Talvez no problema que você está nessa temporada ainda existam vendas nos teus olhos. Mas eu quero orar por você nessa noite para que Jesus tire as vendas dos teus olhos e que você comece a ver aquilo que você ainda não viu, para que você possa viver esse milagre. Você entende agora? A revelação, querido, é a revelação de Jesus. É a revelação. Não se trata de milagres, se trata de Cristo. Se trata de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, é quando nós recebemos milagres. Feche os seus olhos aí no seu lugar, eu quero orar com você. Senhor, aleluia. Jesus, Deus. aqui estamos diante de Ti, Senhor. Eu não sei, Senhor, não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o milagre, eu não sei a necessidade da Tua igreja, eu não sei, mas eu sei que Tu és um Deus eterno. Tu és um Deus eterno, e isso quer dizer que nós temos muito de Ti para conhecer. Muito de Ti para conhecer. E nós queremos Te dizer, Senhor, se neste momento temos passado por dificuldades, tribulações, adversidades, para que nós venhamos receber revelações de quem Tu és, hoje nós Te dizemos que nós queremos seguir a Ti. Seguir a Ti. Tira hoje, Senhor, a escama dos nossos olhos. Tira o véu da noiva hoje. Tira o véu. Eu quero declarar sobre a igreja do Senhor. Olhos abertos, Jesus. Olhos abertos para ver. Olhos abertos para ver ainda aquilo que não vimos, aquilo que não chegou à nossa mente, aquilo que a nossa alma ainda não entende, mas que já está no Teu coração. Isso é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. E talvez existam pessoas aqui que estão esperando esse milagre há muito tempo. Muito tempo, Senhor. Mas eu quero declarar que nessa noite as escamas dos olhos caem, Jesus. E os olhos são abertos para que eles possam Te ver. Para que eles possam Te ver como pai. Para que eles possam Te ver como esposo. Para que eles possam Te ver como amigo. Para que nós possamos Te ver como filho de Deus. Filho de Deus. E como igreja hoje nós declaramos: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Nós cremos na revelação de que Tu és o Cristo. E que os sinais, Senhor, que o Senhor disse que seguiriam aqueles que creem, estão acompanhados da revelação de quem Tu és. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Quero fazer um ato profético com você. Coloque a mão sobre os teus olhos nessa noite. Quero declarar agora em nome de Jesus uma visão ampla. Talvez você tenha se perguntado até quando, ou quando isso vai mudar, ou quando as coisas vão acontecer, ou como vai fluir. Eu não sei, mas o Senhor te diz: hoje eu abro os teus olhos. Hoje eu abro os teus olhos para que você comece a enxergar. Eu quero declarar, Jesus, que se caem as escamas dos olhos da Tua igreja,
e uma nova visão. Começa a ser derramada. Agora, o véu da incredulidade começa a cair em nome de Jesus. O véu da falta de identidade em Cristo começa a cair. O véu da intimidação, o véu da religião, que não te permite ver aquilo que Deus preparou para você. Hoje começa a cair. O véu da frustração, pessoas frustradas, coração ferido em nome de Jesus agora, que não tem te permitido lutar por aquilo que Deus te entregou em nome de Jesus. Você tem se frustrado porque as respostas não vieram, mas eu quero declarar sobre os teus olhos fé em nome de Jesus. Declaro fé em nome de Jesus. Declara agora Cristo na igreja, Cristo na noiva, Cristo, os olhos se abrem em nome de Jesus. E a revelação de quem tu és começa em nossos corações, em nossas famílias. Em nossas famílias declaro olhos abertos para a tua igreja. Olhos abertos em nome de Jesus. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e aquilo que nem chegou ainda ao nosso coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Jesus, eu declaro sobre a tua igreja uma noiva sem véus, uma noiva entendida, uma noiva com claridade, uma noiva que sabe a quem segue a voz do noivo. Em nome de Jesus, eu quero declarar que hoje as vozes que estavam falando sobre os teus ouvidos se caem. Existem pessoas aqui nessa noite que você tem escutado muitas vozes que tem falado contra muitas coisas na tua mente, mas o Senhor te diz que hoje Ele quer apagar as outras vozes para que você comece a escutar a voz de Deus. Se você está assim, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Quero orar sobre você.